Elbert Malaquia é apóstolo, escritor, mentor e coach, com mais de 20 anos formando líderes, casado, pai e vive na prática os valores que ministra. Presidente da Igreja Batista Jardim Laguna, tem dedicado sua vida a capacitar líderes a crescerem e prosperarem em sua missão, impactando vidas com princípios de fé e liderança. Recebam com muito carinho, apóstolo Elbert Malaquias. Que chique! Graça e paz, mulheres do avivamento. Diga para 3 mulheres que estão perto de você: que bom que você veio. Deus te abençoe. Vão ser dias poderosos, você crê? Então balança essa mulher aí, você crê? Eita glória! Que chique, vocês estão chique demais, até vídeo de apresentação. Essa aqui é lá de Valadares, ó. Graça e paz, vou tirar isso aqui, ó, só para que eu gosto de quebrar mesinhas e copos aqui na igreja. Eu sou agitado. Você quer tirar foto de mim, é? Então vai lá, tira aí, que eu vou ficar com vergonha. Assim. Tá gravando? Opa, tá gravando. Shalom. Deus abençoe vocês. O único congresso que eu fico constrangido, com vergonha, é o congresso de mulheres. Por quê? Porque eu chego aqui, só tem mulher na minha frente, né? E eu falo assim: não posso errar em nada, senão hoje eu já era. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem veio daqui, veio de perto, veio de longe, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você, amém? Glória a Deus. Olha, mulher gosta de receita. Quem aqui gosta de fazer bolo? Receita de pudim, receita de fricassê, estrogonofe, lasanha. Só não convida os irmãos, né? Ou quase todas as mulheres, homens também fazem muito isso, mas mulher, muito mais tempo, gosta de uma receita. E a gente tem programa de receita, a gente pega a receita na internet, tenta fazer, uns dá certo, outros dão errado, mas no final dá tudo certo, não é verdade? O marido come, os filhos comem, tem que comer, engole aí, né? Da próxima fica melhor. E eu trouxe uma receita. Você sabia que Deus também tem uma receita para a gente ter uma vida ungida e consagrada? Nessa receita eu descobri 5 ingredientes, 5 essências que Deus coloca, né, e pede a Moisés para colocar nessa receita, para que você tenha uma vida consagrada e ungida por Deus. Quem aqui gostaria e gosta de ter uma vida ungida e consagrada a Deus? Isso traz benefícios na nossa vida, como homem, como mulher, como cidadão. E eu queria falar um pouco dessa receita que Deus mandou Moisés separar. Bom, primeiro, o que é essência? Essência, no meu entendimento, acho que você vai ouvir isso aqui hoje e amanhã, o tempo todo, é a sua identidade. Talvez aquilo que é a sua característica mais importante na sua vida. No meu conceito, se eu fosse definir essência para alguém, eu diria que é aquilo que sobra quando te tiram tudo. Quando tira tudo de você, o que sobra é a sua essência. Ninguém tira isso. É a sua natureza. E quando nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida, nós recebemos o perfume de Cristo e a essência de Cristo. Ele muda, Ele restaura a nossa identidade, porque nós nascemos para Ele, vivemos para Ele vamos voltar. Somos filhos, filhas de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e nos tornamos uma nova vida, porque recebemos uma essência, um perfume que exala, que é o perfume de Cristo. Bom, quando tiram tudo de você, o que sobra? Sua essência. Isso exala, e quando exala, está lá a mulher que derramou o nardo aos pés de Jesus, e que todo mundo sentiu o cheiro daquele perfume. E essência, se não é para perfumar, não é para ninguém cheirar, não tem por que ter. E, inclusive, não só ungiu Jesus, como denunciou corações traidores. Nem todo mundo que sai de perto da gente foi a gente que perdeu. Tem umas pessoas que Deus tira.
Não é porque nós não amamos ou Deus não ama. É porque Deus conhece o plano que tem para você e a essência que você tem. É igual encontrar luz e escuridão. Quando a luz chega, a escuridão sai. Quando uma essência boa chega perto de uma essência ruim, ou ela se converte ou ela vaza. Judas foi assim. Quando nada derramou, ele ficou pasmo e começou a dizer coisas. Não era porque ele era bonzinho, mas porque ele tinha uma essência ruim. Bom, mas Deus deu uma receita para Moisés. Ele disse que Moisés teria que colocar essas essências e misturar para que fosse feito o óleo da unção. Esse óleo da unção era o que eles iam usar para ungir utensílios, ungir o tabernáculo e ungir os sacerdotes. Não poderia ser usado para outra coisa, senão a pessoa era excluída do meio do povo de Deus. Então ele tinha que misturar esses 5 ingredientes, essas 5 essências, e isso seria o óleo da unção. Bom, então o Senhor manda separar, porque Deus tem uma receita. E isso está no livro de Êxodo, capítulo 30, e eu queria ler com vocês, verso 22 ao 25. Êxodo capítulo 30, 22 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo ou canela a metade, a saber 250 ciclos, de cálamo 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção. Diga comigo: óleo sagrado para unção. Então, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Deus passa uma receita para Moisés e diz: olha, essas coisas fazem parte do meu óleo ungido da minha unção. E aí, pergunta para a irmã que está do seu lado: você está querendo saber qual que é a receita? Pergunta aí para a irmã. Agora pergunta: você vai usar? Senão eu não vou falar. Essa é a receita de Deus para unção. Deveria ser usada para ungir. E nós vamos sair daqui hoje aprendendo, recebendo essas essências de Deus na nossa vida, e vamos exalar um perfume de Cristo. Quem crê nisso? Aqui está a receita de Deus, então, para viver essa vida consagrada. E o que representam esses ingredientes? Primeiro, a mirra. Diga mirra. Mirra é extraída de um tronco de uma árvore. A mirra, eles colocam álcool, evaporam o álcool e ela vira um perfume quando derrete. Ela tem que derreter, e é impressionante que ela é produzida na forma de lágrimas, porque ela vaporiza e tira as impurezas, ela se torna um perfume, representa o sofrimento, o sacrifício. Poxa, apóstolo, você já começa com sofrimento e sacrifício? Sim, inclusive o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele não venceria lá na cruz se primeiro não fosse humilhado e sofresse por nós. Antes de qualquer vitória vem um sofrimento. Quem não sabe sofrer não sabe vencer. E quem não sabe perder não sabe ganhar. Jesus deixou a própria glória para ser como homem, como ser humano, para levar a nossa dor, a nossa maldição. Ele aprendeu a ser humilhado para depois ser honrado. Já dizia Salomão: a humilhação, quem é humilde precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Quem não sabe se humilhar, não sabe ser exaltado por Deus. Quem não sabe sofrer, não sabe ser honrado. Representa o sofrimento, sabe? É o dizer não. E nós precisamos dessa mirra na nossa vida. Diga: eu preciso da mirra na minha vida. Então, para vivermos uma vida consagrada de unção, eu preciso dessa essência. Sermos ungidos e consagrados a Deus, cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos dessa essência. Representa a renúncia do eu. Não poderia começar sem isso. Sabe qual é o problema dos evangélicos hoje? Eles querem prosperidade antes do arrependimento. Eles querem a experiência antes do arrependimento. Eles querem a campanha da vitória sem antes se arrepender dos pecados. Eles querem ser vencedores sem largar primeiro o maior gigante da sua vida. Quem não sabe vencer o próprio gigante não vai vencer gigante nenhum na terra. Davi, antes de vencer Golias, aprendeu a vencer os gigantes dele lá atrás das malhadas. Renunciar o eu, nada acontece sem antes do arrependimento. Nada vem antes do arrependimento. Não se pode pregar nenhuma mensagem sem antes dizer que eu reconheço que sou pecador e careço da sua graça sobre a minha vida. Primeiro é renunciar o eu. A mirra é a renúncia do eu.
sofrer pela causa de Cristo, dizer não ao pecado, padecer por amor a Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício, mirra, vivo, sacrifício santo e vivo, não morto. É o nosso culto racional, o nosso culto consciente. Eu sou contra levar você à exaustão para pregar para você, porque quando você está na exaustão, você aceita qualquer água suja que te dê. Quando você está com muita sede, qualquer água suja serve. Quando você está com muita fome, qualquer comida ruim serve. Mas quando você está com culto racional, consciente do que está fazendo, você recebe e sabe o que é bom para a tua vida. Ele fala culto racional. Eu não preciso então te levar à exaustão para pregar para você. Você tem que estar consciente. É a palavra da verdade que liberta e que cura, e que você recebe. Mas antes é a mirra, é a primeira coisa. Inclusive Jesus, quando nasceu, Mateus capítulo 2, verso 11, ele recebe ouro, diga ouro. Ele recebe incenso, diga incenso. E sabe qual que é a essência que ele recebe? Mirra. E por incrível que pareça, Marcos capítulo 15, verso 23, Jesus, antes de receber vinagre lá na cruz, Marcos 15, 23, antes de receber vinagre na cruz, quando ele chega no Gólgota, e pouca gente fala disso, eles oferecem para ele, pode colocar Marcos 15, 23, filhote, aleluia, filhote da benção, eles oferecem para ele vinho e mirra, depois o vinagre. Todo mundo fala do vinagre, mas não fala do vinho e da mirra. Só que o vinho da mirra, ele não tomou, porque eles davam vinho e mirra para que pudesse aliviar ele das dores que ele ia passar na cruz. Mas a Bíblia diz que ele não rejeitou nenhuma dor, não rejeitou nenhum sofrimento. Ele não podia tomar nada, porque ele queria receber a mais alta dor, o maior sofrimento, para que levasse toda a dor e sofrimento da sua vida. Então hoje não tem dor na sua vida que Jesus não possa levar. Vamos dar uma glória a Deus por isso, aleluia. A mirra estava com Jesus quando ele nasceu, e a mirra estava quando ele ia morrer. Então nunca pode faltar mirra na nossa vida. É do nascimento à morte. A mirra tem que estar, renunciar o eu, renunciar a carne, se arrepender, sacrificar-se por Jesus. Paulo sabia muito bem disso. 2 Coríntios capítulo 16, de 25 a 29, Paulo diz que lhe foi concedida a graça de sofrer por Cristo e não só crer em Cristo. 2 Coríntios 16, 25 a 29, Paulo diz que graça não é só poder crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Isso faz parte da graça de Deus. Nós falamos de graça, alguns pegaram a graça e fizeram dela uma desgraça. Desculpa. Inventaram moda. Ele está dizendo, foi-me concedida a graça de sofrer por Cristo e não só crer em Cristo. Porque sofrer por Cristo, por causa de Cristo, também é graça. Eita graça abençoada. Alguém chama graça? Aleluia. É o favor que eu não mereço. Graça de sofrer e não só crer. Paulo falou isso. E também, Filipenses 1, 29, ele fala do quanto era importante sofrer o sofrimento de Cristo. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer. Olha que coisa. Então a mirra deve estar na nossa vida, a nossa vida inteira. Ele sofreu, levou nossas enfermidades, mas venceu no terceiro dia e foi honrado. Então, se queremos vencer como Jesus, nós precisamos aprender a sofrer com Ele. O que é o batismo? Romanos 6. Eu fui sepultado com Ele com a morte da cruz e me levantei ressuscitado, uma nova criatura em Cristo Jesus. Chegará o dia que Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar com Ele e moraremos com Ele na eternidade. Diga mirra, sofrimento, sacrifício. Somos sepultados com Ele na morte, da cruz. Chegará o dia da ressurreição. Antes de triunfar, desculpa, é o nervoso. Antes de triunfar, é preciso aprender a sofrer por uma causa. Segunda essência, a receita está indo, ó. Vamos colocar, colocamos mirra. Coloca a mirra aí na panela, mulher.
Segundo, canela, cinamomo. Quem gosta de canela? Eu amo canela. Gente, banana com canela, tudo com canela. Canela, canela. Inclusive, outro dia eu estava correndo, me deu uma dor na canela. Aí eu aprendi os exercícios lá com a Michelle, lá de canelite, ficou tudo certo. É um perfume, é um aroma. Você sabia quando você coloca canela? O cheiro da canela já é maravilhoso, gente. Não é verdade? Fala de perfume, usado para quê? Eles usavam até para perfumar, fazer velas perfumadas para dar para os reis antigamente. Ela vem de uma árvore reta, uma árvore que cresce sem curvas. Incrível. As folhas e os frutos são espremidos para extrair o óleo da canela. Isso nos ensina o quê? Que essa essência só vem quando somos espremidos. E quando nós somos espremidos? Quando nós decidimos viver uma vida reta, de retidão e integridade. Então não é só sacrifício por Cristo e sofrer por Cristo, mas viver uma vida reta. Inclusive nos dias de hoje, que nós somos atraídos e tentados a desviar dos princípios. Nós devemos buscar retidão, isso quer dizer buscar um bom caráter, obedecer princípios sem nos desviar, ser uma mulher e um homem que defende os valores cristãos, que virou um gigante nos dias de hoje. Isso se chama integridade, isso se chama retidão, andar no caminho reto, não se desviar desse caminho e defender os valores e os princípios. Você sabia que um homem, se ele tivesse a coluna torta, escoliose, sei lá o que mais de ose que tem na coluna, ele não poderia ser sacerdote? Ele era reprovado como sacerdote. Então nós precisamos defender o que é certo, nós precisamos defender o que é bíblico, nos apoiando em Cristo, independente que consequência isso vai trazer a nós na terra. Isso gera unção. É fantástico ver alguém que é convicto aonde anda, daquilo que crê e prega, e não se deixa influenciar por este mundo. Falta convicção. Quem não influencia é influenciada. E nós viemos para Cristo para influenciar e não sermos influenciados. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem nada maior do que há em você, mulher. O Espírito Santo de Deus. Então não importa onde você esteja, defenda o que é bíblico. Eles podem ficar com raiva, os filhos vão ficar com raiva, sei lá, qual a sua experiência, não importa, o importante é ser aprovado pelos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, Lucas capítulo 13, isso é tão importante, que do verso 10 ao 17, Lucas 13, de 10 a 17, tinha uma mulher que já estava há 18 anos, vivia assim, ó, encurvada. 18 anos olhando para o chão, 18 anos com visão do chão, não via mais nada que não seja o chão. E ela chegou diante de Jesus. Ela poderia sair diante de Jesus do mesmo jeito, mas ninguém encontra com Jesus e sai da mesma maneira. Eu acho que você não entendeu. Ninguém encontra com Jesus e é a mesma pessoa. Ninguém. Olha a canela aí, ó. Ela olhava as canelas. Jesus falou: você está curada. E o que ela fez? Aquela mulher que andava curvada diante do mundo, agora só se curvava diante do Messias. Quem se curva diante de Deus não vai se curvar diante de nada nessa terra. Eu vou repetir: se você aprender a se curvar diante dele, nada vai te curvar mais. Quem recebe, dá um glória a Deus, diga aleluia, diga eu tomo posse. Nada. Ele estava dizendo para ela: quem se prostra diante de mim não vai mais andar curvada nessa terra. Você não vai andar curvada diante de nada nessa terra. Quem vai ver sua nuca é só Jesus de Nazaré. Terceiro, cálamo. O que representa o cálamo? Que nasce aí nos pântanos, um lugar tão simples, uma planta tão simples, que representa a humildade e a simplicidade. Cresce em pântanos,
mas a sua ponta é cheia de óleo. E quando se curva, ela está pronta para ser usada. Está dizendo da humildade, que Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. O reino de Deus não é um lugar de pirâmide. O reino de Deus é um lugar de serviço. A pirâmide do reino de Deus é o contrário, a ponta é para baixo. Quanto mais você serve, mais líder você é. A pirâmide do mundo, o líder está no topo. A pirâmide de Deus, o líder está servindo. Jesus disse que quer ser o maior, sirva a todos. Isso gera unção. É o cálamo. Isso gera unção. Na verdade, o que faz ser líder não é o nome, o que faz ser líder é o serviço que você presta. Isso é natural. Nenhum líder de verdade precisa dizer que é líder para ninguém. Se precisou dizer, é porque não é. Porque liderança vem o tanto que você está disposto a servir os outros. Isso é o cálamo, humildade. A ponta cheia de unção. Quando eu me prostro, quando eu sirvo, eu tenho unção. Está dizendo, seja serva de todos. Inclusive Jesus, João 13, lavou os pés dos discípulos. Então não se trata de popularidade. Geração Instagram, que está instagrando a galera. Reino dos céus não se trata de popularidade, não se trata de fama e nem de quantos te seguem. Se trata de quantos você está disposto a servir. Quer unção? Pergunta aí para uma pessoa, quer unção? Quer unção? Consiga 1 milhão de seguidores no Instagram. Não tem problema com o Instagram. Pode ter 500 milhões. Mas unção não vem com isso. Ninguém tem unção porque tem mais seguidores. Eles podem ter fama, podem ter popularidade e podem até ter prioridade no teu coração. Mas para Jesus continua sendo aqueles que servem mais pessoas. Porque a unção vem com serviço. Vamos dar um glória a Deus por isso. Você concorda? Amém. Se não concorda, vai ser isso mesmo, aleluia. Quarto, Cássia. Alguém que chama Cássia? Cássia, eu já vi esse nome tantas vezes. Simboliza purificação. Malaquias 3:2 diz que o Senhor é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Significa purificar o interior para que o exterior mude. Significa santidade. O Espírito que nos purificar por dentro para que mudamos por fora. Devemos depositar tudo que nós temos no altar de Deus e somos. Levar tudo à cruz do Calvário. Se o nosso interior é lavado, tudo fica limpo, aquecido. E quanto mais se aquece, mais purificação tem. É a Cássia, ou seja, santidade. Levar as minhas fraquezas na cruz, para que eu possa produzir com isso a unção de Deus. Então, entenda que tremendo é isso. Ser limpo por dentro. Às vezes as coisas apertam na nossa vida. Parece que aqueceram a fornalha 7 vezes, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas a Bíblia nos ensina, quanto mais aquece, mais unção tem. Aqueceram 7 vezes, para que a glória de Deus fosse maior ainda. Quem entende os planos de Deus não se estressa com essas coisas. Eles sabem que quanto mais se aquece, quanto mais aperta, quanto mais parece que piora, mais com unção você vai sair da situação. Eu profetizo essa essência sobre a sua vida. Eu declaro sobre a tua vida purificação interior, para que você seja uma outra pessoa. Não tente mudar o mundo, mude você. Porque depois que você mudar, seu mundo vai mudar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cássia. E o quinto ingrediente, a quinta essência, azeite de oliva. Não podia faltar, não é? Quem gosta aí de azeite? Eita, o que representa o azeite, gente? Ele falou, pega isso tudo e mistura com o azeite. Inclusive tinha que ser a maior porção. Por quê?
Porque o azeite significa o Espírito Santo de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso. Do que adianta a essência, a natureza, do que adianta a identidade, do que adianta a mirra, o cálamo, a canela e a cássia, sem a presença de Deus? Você pode ser uma boa pessoa, se sacrificar para Deus, fazer a obra de Deus, servir a todos, fazer tudo certinho, como manda o figurino, mas se não tiver a presença de Deus, não vale nada. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não vale nada. Eu tenho dito que a igreja tem que se reconciliar com o Espírito Santo rápido, senão vai ser um bando de religiosos chatos que vivem julgando os outros, mas não mudam suas próprias vidas. Mas quando o Espírito Santo chega, a gente não julga, a gente transforma, a gente cuida, a gente alimenta. Sabe o que Davi disse? Segura essa aí agora, que eu estou até com medo de falar. Põe a mão no ombro da irmã que está do seu lado e fala: segura agora que é forte. Qualquer reclamação, reclama com Jeová lá depois que acabar. Esquece meu telefone. Você sabe qual que é o WhatsApp de Jesus? Vou te falar agora. Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Hoje de manhã, o WhatsApp de Jesus tocou para muita gente, e só respondeu quem quis. Clama a mim, e eu te responderei, e vou te anunciar coisas que ninguém ainda descobriu. Se alguém tem um WhatsApp de Deus aí, faz alguma coisa. Aleluia! Segura essa aí. Salmo 92. Davi disse para Deus: eu serei ungido com um novo óleo. Salmo 92, Davi disse: eu clamo pela unção de um novo óleo sobre a minha vida. O azeite que era usado para cozinhar, para acender lamparinas, para ungir reis, sacerdotes, para curar enfermos. Agora Davi disse: eu quero um novo óleo. Sabe, irmãos, irmãs abençoadas de Deus, não há nada pior na vida de um crente do que um óleo velho e rançoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que só quer viver da unção de ontem, da bênção de ontem, do hino de ontem, da pregação de ontem, da promessa de ontem, do batido do Espírito Santo de ontem. E as batalhas de hoje não se vencem com a bênção de ontem, se vencem com as bênçãos de hoje. A unção de ontem passou, a bênção de ontem passou, as promessas de ontem passou. Hoje Deus tem um óleo novo para cada um de vocês. Hoje Deus tem uma unção nova, um óleo novo. Eu acho que você não está entendendo nada. Hoje Deus tem uma novidade de vida para você. Hoje tem uma unção nova para a sua vida. Hoje tem uma revelação nova para você, porque a Bíblia é infinitamente reveladora. Ela revela para ontem, ela revela para hoje e para amanhã, porque o Espírito Santo de Deus traz novidade de vida. Tem gente que só vive do ontem. 1900 cafunga eu recebi a bênção. E hoje? Outro dia eu estava conversando com a irmã. Na minha época eu fazia isso. Eu falei: você já morreu? Eu estou na minha época. Só vive de ontem. Ontem teve coisa boa e coisa ruim. Hoje tem coisa boa e coisa ruim. Mas eu estou doido para saber o que Deus tem hoje. Então eu respeito o meu passado, eu honro o meu presente, e estou doido para ver o meu futuro. Se você crê, dá um glória a Deus. Óleo velho e rançoso, pior, atrai moscas. As moscas começam a vir. Põe um óleo lá velho para você ver. Deixa lá vencido. Começa a vir moscas. E só tem um nome de demônio na Bíblia que eu sei. O resto foi tudo inventado depois. Ranca-toco, preto velho, sete saia, pombagira. Não sei quem botou esses nomes, mas está valendo. Na Bíblia não está, mas tá bom. Mas tem um que Jesus falou que tem: Beuzebu. Sabe o que significa Beuzebu, mulheres? O Deus das moscas. Quem vive de óleo velho e rançoso atrai Satanás, o inimigo.
Quem conta muito do passado não tem nada para contar hoje. Deus te dizer uma coisa, Deus vai te dar um testemunho novo, tá? Não, acho que você não entendeu nada. Eu vou repetir, porque eu acho que você está começando a acordar. Deus vai te dar um testemunho novo de milagre. Deus vai te dar um testemunho novo de cura e libertação. Vai ter salvação na tua casa, vai ter coisas acontecendo em 2026, 2027. Amanhã tem novidade de vida para você, porque a gente não atrai o inimigo. Por isso Davi disse: eu quero ser ungido com um óleo novo. Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui que quer? É hoje. Óleo novo, Senhor. Óleo novo. Não viva do óleo de ontem, não viva da unção de ontem, não viva da bênção de ontem, não viva das experiências de ontem. Deus tem experiências novas para você. Você tem essência, e essas 5 essências entrarão na tua alma, no teu espírito, para você viver uma vida consagrada, genuína, ungida, com a presença do Espírito Santo, para lutar as batalhas de hoje, com a unção de hoje, com a glória de hoje, com a revelação de hoje. Porque nós precisamos de um relacionamento contínuo e diário com Jesus. Ele mesmo ensinou a orar: dá-me o pão de cada dia. Então, irmãs, quero concluir. Não tem nada mais importante na nossa vida do que a presença diária de Deus. Isso nos fortalece, nos faz olhar para Cristo e vencer como Ele venceu. Então pegue a receita de Deus hoje para uma vida ungida e produza com ela uma vida consagrada e que exala o perfume de Cristo. Amém, amém e amém. Pai, eu quero orar por essas mulheres e declarar a tua unção sobre elas. Levante as tuas mãos, você que crê. Começa a pedir a Deus como Davi, uma unção nova, assim, um óleo novo sobre a minha vida. Um óleo novo, Senhor, um óleo novo, um óleo novo. Comece a clamar, Pai, eu clamo por cada mulher que está aqui. Elas querem ser ungidas com óleo novo. Tem milagres para hoje, tem promessas para hoje, tem cura para hoje, tem libertação para hoje, tem revelação para hoje. Senhor, nós queremos as tuas essências, nós queremos usar a tua receita para uma vida ungida e consagrada. Começa a pedir para Deus para derramar mirra na tua vida, derramar canela, o cálamo, a cássia, o óleo, o azeite de oliva. É a receita de Deus. Deus disse para Moisés: mistura tudo, porque essa é a minha unção. Essa é a minha unção. Ele não derrama unção sem missão. Ele ungir o tabernáculo. Ungir o tabernáculo que é você. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Hoje essa unção é para te ungir. Essa unção é para te ungir. Começa a clamar: mulher, eu quero a tua essência, Senhor. Eu quero as tuas essências, Senhor. Eu quero um óleo novo sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu clamo pela mirra na minha vida. Eu clamo por essa essência da canela, do cálamo, da cássia, da azeitona, do azeite de oliva. Em nome de Jesus, eu clamo a tua presença. Como Moisés disse: eu não saio deste lugar se o Senhor não for comigo. E hoje eu declaro: não importa a essência, não importa a identidade, se a tua presença não estiver comigo, Senhor, começa a clamar. Começa a clamar a Deus: eu quero a tua essência na minha vida, na minha vida. Óleo, azeite de oliva, mirra, o sacrifício, o sofrimento, sofrer pela causa de Cristo, o cálamo, a canela, a doçura do Espírito Santo, a entrega total, a cássia, a humildade, a retidão. Diga: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, da tua presença. Eu não estou vendo você orar. Comece a orar. Você tem que ouvir a sua própria voz quando você ora, para você dizer: Senhor, eu estou aqui. O Senhor, Senhor, eu clamo pela tua presença. Jesus precioso,
Xalamanala checa, malala xerere balabalaba. Oh, clame a Ele, 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 clame a Ele. Clame a Ele. Tu és essência, Tu és a minha natureza. Eu tenho a Tua natureza. Eu exalo o Teu perfume. Eu nasci para Te honrar e Te glorificar. Então arranca de mim a essência que não é Tua. Se tirarem tudo de mim, não poderão tirar a Tua essência, Senhor. Não poderão tirar a Tua essência. Não poderão tirar o que o Senhor colocou em mim e fez em minha vida. Nada pode tirar. Fala com Jesus. Clama pela essência, clama pelo óleo fresco. Salmos 92:10. Me dê um óleo novo e fresco, Senhor. Dá-me um óleo fresco e novo, Senhor. Pede. Eu quero ver mulheres recebendo aqui um óleo novo e fresco. Vai, começa a receber. Pede, Ele dá. Ele dá. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, me amou. Uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus no nível da tua fé. Eu quero ver as mulheres lá no meio, lá atrás. Receba o óleo fresco, receba a essência, receba o óleo para hoje. É hoje. Eu só tinha os meus a lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Recebe óleo fresco, vai. Pede Deus, óleo para hoje, óleo para hoje. O de ontem valeu muito, mas Ele tem um novo para hoje, mulher. Receba. Sua sou quem é esse. Receba, sem pecado e não. Receba. Lá atrás, receba, lá no meio, lá. É você que crê. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Clama.
Clama mais alto. Isso, recebe. Isso aí, ó. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe, vai. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. É assim. Quem crê, clama. Quem crê, clama. A graça de Deus, o amor dele, vida me ofertou, que por mim se entregou. Quem crê, clama. Quem crê, clama. Eu não te troco por nada. Oh, meu amado. Deus te entregou uma receita hoje. Uma receita. Pega a receita. É dele. É dele. Pega a receita. Pega a receita. Pega a receita. Transforme a sua vida. Transforme a sua vida. Quem é esse? E quem é esse? Me condenou no lugar da morte, vida me ofertou. Aleluia! Diga, não te troco por nada, nada. Eu não te troco. Fala pra ele, fala pra ele. Ele te deu uma receita hoje. A receita da unção. Vai mulher, te troco por nada. Todo vazio que entrega, entrega, entrega.